primeiro versículo que nós lemos hoje, o que nós escutamos, é do profeta Isaías, vai dizer uma frase lapidar, que é: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. E aí, na missa de manhã, eu brinquei com o povo, né? Perguntei se por acaso Deus brinca com vocês de pique-esconde. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar? Será que Deus está escondido, Deus está perdido, ou nós nos perdemos de Deus? Nós temos uma constituição dogmática, fruto do Vaticano II, que engloba toda a tradição da igreja, chamada Dei Verbo. Estamos terminando o mês da Bíblia, é bom falar da Dei Verbo, né? Constituição dogmática sobre a palavra de Deus. E nessa constituição dogmática, o concílio declarou aquilo que foi declarado, né, durante 2000 anos, quer dizer, retoma essa declaração dizendo que a revelação de Deus é pura graça, né? Que ele vem a nós, ele que nos chama primeiro. E que nós somente o encontramos na medida que, na nossa liberdade, nós abrimos o coração a ele. Então, parece que não tem sentido essa frase, né? Buscai o Senhor ou procurai o Senhor, né? Como se ele tivesse perdido, que é esse sentido de procurar enquanto ele se deixa encontrar. Mas por que Isaías diz isso? Aí tem que ir lá para o versículo 7 e o versículo 8 para entender. Ou o versículo 8 e o versículo 9 para entender. Isaías vai dizer assim, né? Porque o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Se vocês forem procurar o Senhor a partir do pensamento e dos caminhos de vocês, vocês vão se encontrar com pequenos monstrinhos. São os ídolos que nós construímos. Não é possível procurar o Senhor a partir dos nossos pensamentos e dos nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Quem procura Deus pela própria força e pensa que pode alcançar essa iluminação porque é muito inteligente ou até muito orante, e esquece que os caminhos de Deus não faz parte, né, dos caminhos que nós às vezes trilhamos e que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, cria pequenos e grandes ídolos e adora esses ídolos em algum momento. Por isso que eu colocava para vocês que a reflexão de hoje ela nos propõe uma desconstrução. E qual é a desconstrução? A desconstrução da imagem de Deus, às vezes, que nós temos, às vezes muito antropomórfica. E aí, eu já disse isso algumas vezes, mas a gente repete, né? Quando o padre repete mais a homilia, é sinal que já está precisando ir embora da paróquia. Aí todo mundo já conhece, né? Mas, e a gente repete porque é importante, não porque falta repertório, a história do Gênesis, né? Deus que nos cria a sua imagem e semelhança, e nós que fazemos uma subversão, que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Quando nós procuramos Deus a partir dos nossos pensamentos, dos nossos caminhos, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. E Deus com minúsculo, ou seja, criamos ídolos, fomentamos esses ídolos. Então, por isso que é uma proposta de desconstrução. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, mas recordem que essa busca, ela precisa partir dessa atitude humilde de joelhos no chão e de falar: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, para citar este texto bonito de Lucas, né, de Nossa Senhora. E aí sim a gente consegue se aproximar. E realmente, os pensamentos e os caminhos de Deus nos chocam muito. Vocês devem ter conhecido, né, pelo menos de ouvir falar, não sei se conheceram pessoalmente, eu não tive a graça de conhecer pessoalmente, mas vocês imagino que devem ter conhecido um homem chamado Joseph Ratzinger, não é verdade? Quem que era ele mesmo? Quem foi? O Papa Bento XVI, né? O Papa Bento XVI, baseado num teólogo muito importante da nossa tradição ocidental, o von Zur Balthasar, que foi professor dele. Então, para ser professor do Papa Bento XVI, imagina, né? Não dizia isso, mas a gente poderia tirar isso de Balthasar e de Bento XVI, da teologia deles, sobre aquilo que é a imagem que nós temos de Deus, como que destoa, relacionada à justiça que aparece no Evangelho hoje, né? Eu não fui justo contigo, o que eu te prometi eu te entreguei. Dizendo assim, na mentalidade humana, ou seja, no nosso direitos, né, nosso direito, Código de Direito Civil, Penal, como vocês queiram, a gente poderia dizer, né, e eu sempre brinco, nem precisa fazer bacharelado em direito para saber disso, tá? A gente costuma dizer o seguinte: onde falha a justiça,
nós encontramos vingança ou corrupção. Isso do ponto de vista humano. Onde fala a justiça, nós encontramos ou a vingança ou a corrupção. Mas na teologia, do ponto de vista da justiça divina, onde falha a justiça humana, espiritualmente nós podemos dizer que nós encontramos a misericórdia de Deus. O Salmo vai falar que ele abraça todas as criaturas, e isso nos incomoda porque é uma nova concepção de justiça. E aí eu não entendo como que Deus pode abraçar aquele pilantra, perdão pela palavra, né? Como que Deus pode abraçar aquela pessoa que fez tanta coisa ruim, né? E claro que nos choca. Por isso que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem a minha justiça, e ainda bem, porque se fosse, nós não estaríamos aqui para contar história, não é? Se a justiça de Deus se parecesse à nossa, hein? O que vocês acham? Estaríamos perdidos, né? Ainda bem que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que a justiça divina não é a nossa justiça, e que o pensamento e o amor dele não se parece tanto ao nosso amor e ao nosso pensamento. E isso é muito importante, né? Então essa imagem. E aí nós temos que tomar cuidado para a gente ir caminhando no finalzinho da nossa homilia, com essa ideia que nós temos de graça, porque hoje, na verdade, o que se trata deste texto do Evangelho é um pouquinho... Jesus conta essa história para falar da graça. Porque nós temos essa ideia de que a graça ela é piramidal, ou que a graça ela é uma espécie de... ela segue uma espécie de hierarquia. Então, quer dizer, o Papa Bento XVI, o São João Paulo II, Teresa d'Ávila, na nossa imagem topográfica do céu, eles estão pertinho de Deus. Então, né, a gente tem aquela imagem, né, de Deus sentado no trono, e quanto mais santo, mais próximo de Deus está. Lembrem daquele evangelho em que os discípulos pedem assim: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, permita que eu me sente junto com meu irmão, uma à direita e outro à esquerda. E Jesus permite? Não, porque senão está, né, corroborando a ideia piramidal da graça. A graça de Deus, ela não tem a ver com essa ideia da meritocracia que nós colocamos. Ainda bem que o favor e a graça de Deus é diferente da nossa graça. Ainda bem que o presente de Deus é diferente do nosso presente. E aí eu termino a homilia usando uma... A Marta está por aqui, né, Marta? Usar um pouquinho a nossa reflexão lá daquele dia, né, do encontro das mães que oram pelos filhos, pegando o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Vocês podem encontrar essa obra ou como Castelo Interior ou como Moradas, depende da tradução, tá? Mas, grosso modo, a gente não tem como entrar nessa obra, né, de forma muito, muito forte aqui, mas, grosso modo, Teresa d'Ávila, nessa obra, se eu não me engano, é de 1536, ela vai dizer que a nossa alma e a nossa vida é como um castelo com portas e janelas fechadas. E à medida que eu abro as janelas, o sol vai entrando e vai iluminando aquele cômodo que antes estava escuro. E a santidade e a graça pode ser compreendida assim. Então, não importa se você abriu o castelo todo de manhã ou se abriu todo à noite, como às 7 da manhã ou às 5, evangelho. A luz vai entrar da mesma forma. Entenderam? É disso que fala o evangelho hoje, né? Então, a justiça de Deus depende da abertura da nossa vida para Deus. Mas o Papa Francisco é mais santo porque deve ter janelas mais abertas. E aí, vocês têm que pensar como que está a vida de vocês e a casa de vocês. As janelas estão abertas ou fechadas? Se as janelas estão fechadas, mofo, poeira, falta de ventilação, falta de luz, né? Então, para que a graça entre, a imagem de Teresa d'Ávila é essa, né? Tem que abrir o castelo. Tem que abrir as janelas do castelo interior. E quanto mais janelas se abre, mais luz entra. E aí eu termino dizendo, se preparem. Não sei se vocês já começaram a abrir as portas e as janelas do castelo interior. Eu estou tentando, se preparem. Porque quando vocês começarem a abrir essas janelas, vocês vão encontrar com tantos demônios lá dentro. Vocês vão encontrar com tantos monstros neste castelo interior, que vocês vão se assustar. Mas o pior não é isso não, vocês vão encontrar com tantos demônios, que vocês criaram, pariram, amamentaram, e fizeram ficar adultos.
Nem vieram de fora. São demônios que vocês criaram, amamentaram e que hoje está lá, escondidinho no castelo, fazendo a obra que ele tem que fazer. Então se preparem, porque não é uma brincadeira. Abrir as janelas do castelo interior significa estar pronto para um combate. E aí, não sei como vocês estão entendendo isso que eu estou falando, né? Também não me importa, isso é questão do Espírito Santo, não me importa. Eu jogo e vocês orem, e eu oro para que isso chegue a vocês da melhor forma possível. O que não for palavra de Deus, joguem no lixo e fiquem só com aquilo que é palavra de Deus. Amém? Se preparem para fazer essa abertura do castelo interior, porque vai ser uma maravilha quando essa luz entrar. Mas ele vai iluminar, essa luz vai iluminar tantas realidades que vocês não gostariam que fossem iluminadas, que pode provocar uma grande crise. E isso é o caminho espiritual. Por isso Inácio Loyola falava que é um exercício espiritual, limpar a casa, iluminar essa casa, né? Então, nesse sentido, buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, significa abram as janelas do castelo interior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.